Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui na casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor em espírito e em verdade, né? Posso ouvir um amém das crianças? Amém. Oh, glória. Aí, está em peso aí, né? Louvado seja Deus. E mais um culto na presença de Deus hoje, com a ceia do Senhor, e será celebrada logo agora, após alguns louvores. Gostaria de convidar os amados a reclinar suas cabeças para nós orarmos, para pedir ao Senhor que venha estar em nosso meio, mais uma vez, na sua misericórdia, nos dando a alegria de celebrar essa ceia, a alegria de glorificar o seu nome em espírito e em verdade. Por isso, recline suas cabeças, feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Você também que está no seu lar, pode fazer isso e nos acompanhar, porque o Espírito Santo de Deus estará nos guiando, estará nos abençoando nesse momento agora. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, agradecer por tudo que tu tens feito por nós, pela visitação evangelística que fizemos agora. Eu entrego nas suas mãos a vida daquela família, que o Senhor possa libertar, transformar, sarar, curar e dar total libertação, Senhor. Por isso eu quero agradecer a Deus pela tua presença em nosso meio e pedir que tu venhas direcionar esse culto, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa cada um que está nos assistindo, a cada um que está conectado também neste culto, que o Espírito de Deus, teu Espírito, possa derramar suas graças sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino da harpa de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, refundado do Senhor, buscarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, altruísmo e com poder, ser valente, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, irmãos. Oh,
glória, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar alegria de ser valente em todas as dificuldades, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Eu quero advertir a amada igreja como cear. As pessoas às vezes não sabem como cear, né? Acha que cear é só pegar e comer o pão, beber o suco de uva e acabou, ceia. Não. Existe uma regra, existe uma introdução, antes mesmo de cear, uma preparação, né? A palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba, coma e beba e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, presta atenção, por causa disto, aleluia, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, precisamos nos examinar, precisamos nos julgar, porque tem coisas erradas em nós que precisamos nos consertar. Para, antes de consertar alguém, nós estarmos no conserto do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então o Espírito de Deus está falando nessa noite para nós nos examinarmos, para não cearmos de qualquer maneira, cearmos discernindo o corpo do Senhor. Porque quem discerne o corpo do Senhor, ceia para a bênção. Mas quem não discerne o corpo do Senhor, ceia para a condenação. Ceia para a condenação. Então nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Bem, criança? Levar a sério. Então vamos estar levando a sério. Vou mais que a neve. Declara. Vou mais que a neve. Neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Seja bendito. Seja bendito, Cordeiro. Quem sabe canta. Que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue, que por nós pecadores verteu. Aleluia! Se neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Bem forte, na igreja. Por mais que a neve, oh glória. Por mais que a neve, Deus mais alto que a neve serei. Segura aí o grupo de louvor. Continue fazendo fundo. Chamar aqui a pastora Benina para orar pelos elementos da ceia do Senhor. Ela vai descobrir aqui a mesa. Peço à igreja que ponha-se de pé em nome do Senhor. Será distribuído os cálices e o pão para aqueles que já são batizados, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, batizados, aqueles que já provaram do Espírito Santo, já sepultaram a velha criatura. Ela vai estar orando pelos elementos da ceia do Senhor. Amém? Vamos apresentar. Pastora Benina, por favor. Salve a igreja com a graça e a paz de Jesus.
Deus, muito obrigado, Senhor. Esse momento é muito especial para a tua igreja. É um momento único, um momento onde nós lembramos, aleluia, a aliança que foi feita em teu nome. Glória, não vai Deus, cessar. por toda a humanidade. Será até a tua volta. Essa aliança, Senhor Deus, que nos mantém aqui, unidos como igreja, Senhor Deus. Aleluia. Porque através dela, Senhor Deus, o Senhor fez, ó Deus, um concerto conosco. Aleluia. Que nossos pecados seriam perdoados. Seríamos mais alvos do que a neve. Aleluia. Porque, Senhor Deus, assim, ó Deus, através do arrependimento dos nossos pecados, podemos ter o nosso pecado lavado pelo poderoso sangue de Glória Jesus, a Deus. que o Senhor derramou na cruz por nós, por toda a humanidade. Muito obrigado, meu Deus, por esse gesto maravilhoso de amor, ó Deus, no qual o Senhor, ó Deus, fez por nós. Aleluia. Naquele dia. Ó Pai bendito, Pai amado, que em memória do Senhor, ó Deus, nós venhamos a sempre realizar isto na comunhão do Espírito Santo, ó Deus. E que o Senhor produza no meio do teu povo, Senhor Deus, o avivamento, a união, o amor, Senhor Deus. E venha, Senhor Deus, a gerar, Senhor Deus, frutos, vida e vida com abundância. Nós agradecemos pelos elementos da ceia, o suco de uva e o pão, Senhor Deus, representando, ó Deus, o teu corpo e o teu sangue. E nós entregamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em semelhante modo, também depois de ceado o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Nesse momento tão de celebração, tão puro, tão alegre, momento tão assim, de comunhão com a igreja, de comunhão com os irmãos, de comunhão com Cristo, né? Eu quero estar convidando os irmãos para orar e se arrepender dos pecados e pedir misericórdia, né? Pedir misericórdia. Amém, igreja? Vamos então nos concentrar. Põe-se de pé em nome do Senhor. Vou estar fazendo essa oração. Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Eu te peço que o Senhor entre com providência agora na tua casa, atingindo os corações com amor, com alegria, dando misericórdia, liberando perdão para nós. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, nossa mente, como o salmista Davi pediu, que criasse nele um coração puro e um espírito renovado. Assim também a tua igreja te pede nessa noite. Aqueles que estão assistindo pela live também, que o Senhor possa ter misericórdia e perdoar. Porque nós, como seres humanos, estamos falhando sempre e precisamos sempre nos reconciliar contigo, para que o teu Espírito possa ser vivo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque já sentimos o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos então levantar o pão e falar assim: graças a Deus. Graças a Deus. Então, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. E partindo disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos do corpo de Cristo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Levante o cálice e fale assim:
Este cálice Este cálice é o é o testamento, testamento, é a aliança é a aliança do sangue de Cristo. sangue de Cristo. E a Bíblia diz, que a palavra do Senhor diz, fazer isso todas as vezes que bebedes. Bebei desse cálice que é o Novo Testamento, é a nova aliança. Todos possam beber. Amém. E ele diz, porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor Glórias a Deus. até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós achamos o nosso erro, pedimos perdão para o Senhor nos corrige, e depois sim nós vamos ajudar outra pessoa que está em dificuldade. Eu peço à pastora Avelina, para quem chegou agora, pegar e servir a ceia, e aí no seu cantinho você vai estar ceando, porque já passamos a cerimônia e está valendo ainda, que o Senhor vai receber. E vamos agora estar, irmãos, agradecendo ao Senhor, cantando louvor. Paz pra mim, paz pra você, irmão, paz pra mim, pra você. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Declara. Paz pra mim, paz pra você, irmãos, paz pra mim, pra você. Shalom, shalom pra mim, shalom pra mim, pra você. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer essa ceia, que o Senhor derramou tua graça, o teu poder sobre nós, porque é uma identificação dos crentes. Porque quando a tua palavra diz fazer isso em memória de mim até que eu volte, é fazer até que o Senhor volte. Nós não vamos parar, vamos continuar com essa aliança, vamos continuar glorificando o teu nome, vamos continuar ceando no corpo de Cristo, porque esta é a tua vontade. Porque nós vimos ali que aquele que ceia indignamente, ceia para a sua própria condenação. Nós podemos também entender que aquele que ceia dignamente, ceia para a bênção e a salvação. Por isso, muito obrigado, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pela paz do Espírito, pelo bem-estar que Tu tem nos proporcionado em estar na Tua presença, no nosso lado, no nosso trabalho. Obrigado pelos livramentos. Quero te agradecer por tudo e te agradecer também por essa criançada que veio receber a Tua palavra, por essa criançada que veio glorificar o Teu nome, abençoando elas e sua família, que elas possam ser bênção nessa noite e receber o Teu poder nessa linha, abençoando elas, abençoando também a Esther que vai estar ministrando, em nome do Senhor Jesus, amém? Então os irmãos podem aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, né? Que nos alegra, e nós estamos na presença dEle para fazer a vontade dEle, em espírito e em verdade. Nós precisamos, irmãos, ser revestido. Mas antes de ser revestido, ser imitador de Cristo. Amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 1, eu peço à igreja para abrir em nome do Senhor Jesus. Sede, pois, imitadores. Essa é a palavra, né? Palavra de 2 minutos que o Senhor me deu aqui nessa noite, e depois eu passo para a pregadora da noite. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convenções, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra,
tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Portanto, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz. Luz no Senhor, andai como filhos na luz da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz, tudo se manifesta na luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá o quê, irmãos? Esclarecerá aquilo que a gente precisa, de uma resposta, de uma direção, de um controle, né? Nós precisamos viver, irmãos, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não está na religiosidade. O sobrenatural de Deus está em cumprir as Escrituras, obedecer as Escrituras, praticar as Escrituras, amar a Deus, amar aquilo tudo que é de Deus. Quando você começar a se envolver nesse manto de amor com o Senhor, a se envolver nesse manto de amor com a graça do Senhor, nada para você vai estar ruim, tudo vai estar bom. Até as coisas ruins que vêm, elas vão se tornar boas. Se tornarão boas, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Então vamos nos contentar com a presença de Deus, vamos nos contentar com a graça de Deus, vamos nos contentar sim com a unção de Deus em nossas vidas, mas não vamos nos contentar com as coisas deste mundo, com as dificuldades que nós temos como ser humano. Vamos fazer com que nós, como seres humanos, que somos corpo, alma e espírito, nós venhamos a esbofetear a carne, esbofetear nossa vontade carnal de vingança, vontade carnal de inveja, vontade carnal de contendas, vontade carnal de avareza, de prostituição, morrer, fazer morrer a velha natureza e a nova natureza ressurgir das cinzas, como foi ressurgiu das cinzas cada um de nós que recebeu Jesus como Salvador. Então que Deus te abençoe, que essa palavra profética, essa palavra de imitar a Cristo, né, seja real para você, real para mim e real para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe rica e poderosamente, que o Senhor possa continuar descendo a sua graça, o seu poder sobre a tua vida, amém? Que Deus abençoe. Agora a pastora Avelina estará com a palavra para trazer também uma mensagem que o Senhor tocou no coração dela para trazer. Amém, glória a Deus. Feche teus olhos. Pai querido, Pai amado, traga nas tuas mãos a tua serva, entre com a tua providência divina, abençoando ela agora, Senhor, porque a tua palavra tanto serve para ela, quanto para nós, como para a tua igreja e quanto aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus, amém. Pastor Avelina. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém. Então, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 143. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade,
pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Aleluia. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém. Então aqui, né, Salmo de Davi é uma súplica por libertação, né? E aqui a palavra de Deus, ele está fazendo uma oração. É uma oração feita pelo seu servo, muito provavelmente no momento onde ele estava sofrendo alguma situação adversa na sua vida. Talvez estivesse sendo perseguido pelo rei Saul, ou talvez estivesse sendo atacado por algum povo inimigo. Então Davi, ele de início, ele apela fervorosamente para Deus. E ele aqui argumenta em favor do caráter do Senhor. Que ele diz no verso 1, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Então, são características de Deus. Nós temos um Deus que é fiel. Um Deus que está sempre cumprindo com as suas promessas. Um Deus que não falha. Poderá falhar o homem, nós poderemos falhar. Veja bem, estamos iniciando o mês de julho. Hoje, precisamente, dia 4 de julho. Há pouco mais de 6 meses atrás, iniciávamos o ano de 2021. Tínhamos planos, projetos e elaboramos metas para o ano de 2021. Muitos desses projetos não se realizaram. Mas Deus, tudo aquilo que Ele determinou, tudo aquilo que Ele deliberou, se realizou, se realiza e se realizará. Desde a fundação do mundo, Deus determinou e Deus fez e Deus faz. Então ele apela para a fidelidade de Deus. Nós temos um Deus que é fiel. E no momento da tribulação, temos que nos lembrar da fidelidade do Senhor. Temos que nos lembrar da sua justiça, que Ele não falha. Ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais falharão. Diz aqui no verso 2, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Aqui nós vemos aqui que ele admite a sua própria pecaminosidade. Ele percebe que se for liberto pelo bem da justiça, diz que aqui, né, não entre, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, se ele for liberto pelo bem da justiça, será pela justiça de Deus, não pela sua. Nós também temos que admitir que se não for o sangue de Cristo, se não for a verdade de Jesus, o que seríamos de nós se não for o bem que Ele nos realizou, que Ele veio trazer para nós? Estaríamos perdidos. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos, mais precisamente, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aleluia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. Então é graças à misericórdia do Senhor que nós podemos contemplar a Deus, podemos ver que Deus pode realmente mudar a nossa sorte, Deus pode realmente mudar essa situação que vive a humanidade, de pandemia, de grandes aflições causadas, enfim, os problemas
econômicos, os problemas de todas as áreas, nós só podemos entregar ao Senhor. Então, o que nós vemos de início aqui é que nesta oração de súplica ao Senhor, ele apela para o arrependimento. Davi arrepende-se. Ele vê que apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, ele pecou, arrependendo-se, e as dificuldades vêm tratar muitas vezes o nosso pecado. Muitas vezes as dificuldades vêm para trazer uma bênção na nossa vida. Mas às vezes o pecado. O povo de Israel estava ali naquela terra, se envolvendo com as nações pagãs vizinhas. Uma terra que o Senhor havia colocado eles ali, depois de muito tempo. E ali, ao invés de se manterem santos, porque o Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Uma nação separada, um povo que iria representar Deus na terra para todos aqueles que não o conheciam. Eles então começam a se envolver, começam então a adotar as práticas daqueles povos vizinhos e envergonhar o nome do Senhor. E então o Senhor trouxe uma desgraça na vida daquele povo. Aquelas nações se levantaram contra Israel, contra Judá. Veio a Síria, veio a Babilônia e os levou cativos. E os destruiu quase a todos. E ali, aquele povo foi levado ao arrependimento. Aleluia. Os profetas diziam, para que eles se arrependessem, para que eles se libertassem dos ídolos, para que os ídolos fossem varridos das suas vidas, porque o Senhor não admitia que eles dividissem a sua glória. E aí então o arrependimento, as dificuldades trataram o pecado daquele povo. E é da mesma forma. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e então o Senhor quer nos purificar, quer nos passar pela potassa, quer nos passar pelo fogo que vai derreter as impurezas e trazer aquilo que é puro, aquilo que é novo, o vinho novo, a vida nova, aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós não conhecemos nem um pouco, nem assim a metade daquilo que nós somos, lá no nosso profundo, no nosso interior. E o salmista, não necessariamente neste capítulo, mas ele pede que Deus lance luz. Senhor, lance luz nas minhas trevas interiores. Então nós temos lugares profundos dentro de nós que nós não conhecemos. E pedimos então ao Senhor nos ilumine, porque Deus é luz. Então, se você nesta noite, você sente uma opressão, você sente algo dentro de você, um vício, uma coisa que você precisa se libertar, que já vem te acompanhando há anos e anos, você sabe que pode entregar isso ao Senhor. Você sabe que o Senhor pode libertar você nesta noite. Você sabe que neste exato momento você pode pôr a mão no seu coração e clamar a este Deus. A este mesmo Deus que nos liberta da morte eterna, que nos liberta da condenação eterna. Este mesmo Deus pode nos libertar daquilo que nos acorrenta para a liberdade, porque ele disse, para a liberdade Cristo me chamou. E ele diz, não entres em juízo com o teu servo, aqui ele está arrependido, aqui ele quer que o Senhor trate ele,
para que o Senhor venha a lutar as suas lutas, as suas batalhas. Ele diz aqui, pois, verso 3, o inimigo me tem perseguido a alma. Então ele está sofrendo graves opressões. Aleluia. As opressões estão vindo de fora e estão atingindo profundamente. Essas opressões ele precisa de algo que venha de Deus. Existem circunstâncias que não podemos vencê-las por nós mesmos. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Isso é um testemunho vivo de um homem que viveu essa situação. Aleluia. Ele tinha muitos inimigos. Ele era um homem que tinha sido ungido para ser um rei. Um homem muito especial, era Davi. E ele, então, estava sofrendo uma grave perseguição. Não se diz aqui o que seria, mas certamente o estava atingindo de uma maneira que ele diz aqui, tem arrojado por terra a minha vida. A que ponto chegou a situação dele? Tem me feito habitar na escuridão, ou seja, ele não via mais uma luz, ele não via mais uma esperança. Ele já estava perdendo a alegria de viver, a alegria da sua salvação, talvez. A gravidade era tal que ele diz assim, como aqueles que morreram há muito. Ou seja, ele já estava chegando a um ponto que nós poderíamos chamar hoje de depressão, talvez. Ansiedade profunda na alma, talvez, causada por pessoas à sua volta, que queriam destruí-lo. Talvez Saul quisesse acabar com a própria vida dele. Talvez os soldados estivessem perseguindo, cercando ele, cercando também os seus companheiros e tentando dar cabo da vida de Davi. E ele se sente como se estivesse já morto. Tal era a angústia que ele estava passando. E no verso 4 diz, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito. E o coração se vê turbado. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui que nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, há muitos assim. Aquele que pode conduzi-lo, aquele que pode sustentá-lo, ele vê aquele que a coluna de sustentação, o seu próprio alicerce. Ali ele vê isso. Porque se nós, no momento da oração aflitiva, no momento da busca aflitiva, como essa, nós não tivermos esse encontro com esse alicerce, com essa fonte transbordante, então continuaremos secos, continuaremos vazios. E eu quero convidá-lo nesta noite a fazer essa oração, a suplicar ao Senhor. Ele diz aqui no verso 7, dá-te pressa, Senhor, em responder. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ele parece que Deus está indiferente. Parece-nos muitas vezes que nós oramos e não há ninguém a nos ouvir, não há ninguém a nos escutar. E, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, eu estou clamando, Senhor, eu estou suplicando. E então, será que o Senhor está ouvindo? Ouve-me, Senhor. Então há várias orações nos salmos que refletem esse estado da alma. Esse estado que parece duvidar da existência desse Deus. Aleluia. Como, por exemplo, o Salmo 141, que diz assim, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Meus irmãos, Deus não é surdo. Aleluia. Deus não é surdo. E ele, neste momento,
em que a sua alma está assim, vamos dizer, né? A alma dele está aflita e muito angustiada. Ele desabafa, isso é um desabafo. E então ele diz assim no verso 8: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. No início do dia, porque ele parece que está dia após dia passando por essa situação. Talvez estivesse numa caverna, porque naqueles tempos as pessoas, quando fugiam, elas se refugiavam nesses lugares. E então diz: mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti leva a minha alma. Então ele precisa saber para onde ele deve ir. Naqueles desertos da Palestina, naqueles desertos de Israel, da terra de Israel, havia muitas cavernas. Eu não sei como é que é lá, eu não conheço essas... Só conheço assim, por documentários, né, na televisão. Mas existem cavernas, existem montanhas elevadas, existem espinhadeiros, existem desertos quentes extremamente, lugares extremamente inóspitos. E ele já pela manhã, ele diz: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho. Será que o inimigo vai estar de um lado? Será que eu vou dar de frente com os soldados de Saul pela direita, pela esquerda? Aonde? Então ele fala: mostra-me o caminho por onde devo andar. Mostra-me. Então, passando isso para o lado espiritual também, né? Qual é o caminho, né? De manhã nós buscamos ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor. Este é tempo. Não é um tempo para nós jogarmos com a sorte. Meu irmão, minha irmã. Não é um tempo para nós ficarmos, tipo assim, ó, essas pessoas que abrem o jornal e ficam vendo o horóscopo, por exemplo. Não. Este é um tempo aonde nós temos que viver, saber exatamente aonde estamos pisando. Qual é o terreno onde estamos pisando? Aonde você tem andado? Aonde você tem caminhado? Aonde você tem posto os seus pés? O salmista diz aqui: mostra-me o caminho por onde devo andar. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que é muito fácil para as crianças aprenderem. Ele diz assim: cuidado, mãozinha, o que pega. Aí termina assim: cuidado, pezinho, aonde pisa, né? E assim por diante. Então, temos que ser vigilantes. Aleluia. E aqui uma importante característica da oração: a vigilância. Saber exatamente aonde estamos andando, qual é o terreno aonde estamos caminhando. Diz aqui no verso 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Irmãos, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso libertador. Se o inimigo vier atrás de nós, é Ele quem vai nos defender. Não podemos nos defender com as nossas próprias mãos. No Novo Testamento está escrito: somos levados como ovelhas para o matadouro, diariamente. Porque somos ovelhas. A ovelha não se defende. Quem defende é o pastor. O pastor é aquele que se coloca diante do seu rebanho. E ele se coloca ali. Ele coloca as ovelhas ali no... Como é que é o nome mesmo? Aprisco. Aprisco. E ele se põe à porta. Ele não fecha a porta. Antigamente, hoje eu não sei como é que é, mas antigamente nos tempos bíblicos, não tinha porta no aprisco. A porta do aprisco era o próprio pastor. Ele colocava as ovelhas ali e depois ele se colocava na porta, quer dizer, no local onde elas entravam e saíam. Ele ficava ali e ali ele defendia as ovelhas. Ali ele afugentava os animais que porventura tentassem se aproximar das ovelhas. Ele mesmo era a porta das ovelhas. Se algum animal tentasse entrar naquele aprisco, teria que passar pelo pastor.
E assim Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar achará pastagens. Aleluia. Então ele diz: livra-me dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. É o Senhor quem nos defende, é o Senhor quem defende a sua igreja. É o Senhor quem defende a sua causa da sua igreja. Meu irmão, minha irmã, não desanime da obra de Cristo, não desanime da igreja do Senhor Jesus. Porque Ele é o supremo pastor. E Ele é quem defende, é Ele quem cuida das suas ovelhas por toda a face da terra. Aleluia. Há lugares no mundo onde as ovelhas estão sendo perseguidas, onde as ovelhas, as pessoas não podem cultuar ao Senhor, onde há graves perseguições, severas opressões à igreja do Senhor Jesus, ameaças de morte. Mas quem defende é Deus quem guarda. E nenhuma delas perecerá. O Senhor Jesus diz que Ele guarda cada uma, e nenhuma delas o inimigo vai arrebatá-las da sua mão. O verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então aqui o salmista, ele já percebeu, ele mesmo reconhece. Aqui ele já está tendo um refrigério na sua alma, conforme o Salmo 23. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E aqui ele mesmo ele diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Aqui ele já sente o efeito desta oração de súplica ao seu Deus. E ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. É como se ele voltasse ao Salmo 23. Guia-me às águas tranquilas por amor do teu nome. Aleluia. Guie-me o teu bom espírito. Glória a Deus. Ele conhecia esse Deus. Ele conhecia esse Deus que o guiava, que o conduzia, que jamais falhou com ele. E é por isso que ele faz essa afirmação aqui. E eu quero convidar você também, que me ouve essa live. Eu quero convidar você também, meu irmão, minha irmã, para que você também faça essa experiência com Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Faça uma prova com o Senhor. E você verá que Ele é bom. Assim como Davi diz: guie o teu bom espírito. Muitos estão decepcionados com Deus neste momento. Muitos estão decepcionados porque talvez esperassem se manter naquele emprego, talvez aquele negócio, talvez aquela empresa, aquela loja, porque fechou, porque faliu, porque hoje estou desempregado, porque falharam os meus planos, os meus projetos. Mas saiba que tudo aquilo que Deus planejou é bom, porque a palavra de Deus diz que Deus é bom. Deus é bom. A característica do caráter de Deus é a sua infinita bondade. E diz aqui no verso 11: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Muitas vezes precisamos disso. Precisamos daquele sopro do Espírito de Deus. Precisamos que o Senhor assopre sobre nós. E é o que diz aqui: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Não por amor de mim mesmo, porque conforme ele mesmo diz que no verso 1, ou melhor, no verso 3, no verso 2, não há justo nenhum vivente, não há nenhum justo vivente. Sou pecador, ele está dizendo. Então não seja por mim, mas por amor da tua justiça. Ele conhece esse Deus que excede a tudo aquilo que esperamos, tudo aquilo que imaginamos, tudo aquilo que passa pela nossa mente, acerca de quem Deus é, daquilo que Deus pode realizar. Ele excede, ele transcende a tudo isso. E então ele pede, ele clama a esse Deus.
E terminando agora no verso 12. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Então, ele diz aqui, né? Porque ele tem a certeza. Ele tem a certeza que após esta oração, Deus vai agir. Uma oração de fé, uma oração de quebrantamento, Aleluia. uma oração de entrega. Deus não rejeitará. Deus não irá deixar-nos sem resposta. Deus não vai dizer não para você jamais. E aqui diz no verso, eu acho muito importante aqui, né? Repetir, né? Verso 1: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Gostaria de enfatizar aqui alguns pontos importantes antes de encerrarmos, que este salmo nos ensina como orar. Temos que descartar tudo aquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que atrapalha. Então, se você, nesta noite, eu convido você a pensar, né, o que está atrapalhando. Né, o que está atrapalhando a nossa vida, o que está atrapalhando a sua vida espiritual com Deus. Encher a mente com a palavra de Deus. Aleluia. Filipenses 4:8 também fala sobre isso. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que dá glória a Deus, nisso pensar. Então, temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. O Senhor Jesus vivia mediante a sua palavra. E ele venceu pela sua palavra. O salmista aqui, nesta oração, está usando a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra do Senhor. E ele recorre aos atributos de Deus, da sua fidelidade, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça. Ele apela para o caráter de Deus, grandioso de Deus, a fim de que ele atenda a sua oração. Enchei-vos do Espírito Santo, a palavra de Deus diz isso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Então temos que nos encher do Espírito de Deus. Ele diz aqui no verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito. Temos que nos encher do Espírito do Senhor, porque Ele é que nos conduz. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, Ele disse, eu vos enviarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. E, por fim, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Temos que estar assentados sobre a rocha. Ele é o firme fundamento das nossas vidas. Ele é o firme fundamento da igreja do Senhor. Ele é o firme fundamento da pregação, da mensagem que prevalece e que permanece. A mensagem do Evangelho. E o céu está dizendo que a casa alicerçada na rocha não será abalada. Aleluia. Salmo 61, verso 2. Glória. Vou ler aqui. Desde os confins da terra, Deu descarga. desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Isso é maravilhoso. O Senhor é uma rocha, é alta demais para nós. Ele é sumamente mais elevado do que nós, sumamente mais elevado do que tudo que possa existir. E isto é maravilhoso. Então não podemos olhar para nada mais além do que Deus. Deus é tudo mais que precisamos, que necessitamos. Ele é o nosso refúgio. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, se
aqui nós vimos nesse Salmo 143, que os problemas vieram a este homem de Deus, Davi, servo do Senhor, rei de Israel, rei de Judá. Mas esses problemas levaram ele para a mais elevada posição, mais elevada pensamentos mais altos, conforme ele mesmo disse no Salmo 61, verso 2 aqui mencionado. Vimos que os problemas, as dificuldades nos levam ao encontro do Senhor. Os discípulos, quando estavam no barquinho, ali no escuro, no meio da noite, na vigília da noite, o Senhor tinha ido ao monte para orar. O Senhor, quando estava no monte, vendo eles no meio daquela tempestade, o Senhor desce do monte, andando sobre as águas, vai ao encontro dos seus discípulos. Saiba que no momento da dificuldade, neste momento de dificuldade que muitos de nós estamos passando, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, o dízimo não é lei. O dízimo é antes da lei. Muitos falam que dízimo é lei, que isso era o Velho Testamento, que tinha que dizimar porque era a lei de Moisés. Não. O dízimo é antes da lei. O primeiro dízimo a ser dado foi Abraão, dando para Melquisedeque, rei de Salém. Não tinha genealogia. Era a prefiguração de Cristo Jesus. Então eu digo para você, o dízimo é antes da lei, durante a lei e pós-lei, onde Jesus também falou, né, que os fariseus dizimavam, ofertavam, mas omitia a fé, a justiça e o amor. E ele mesmo falou, fazer isso e não omitis aquilo. O próprio Jesus delegando, né, e dando autoridade e dando uma dica para nós estarmos fazendo, superando a justiça dos fariseus. Então que Deus abençoe nessa noite você que vai estar no contexto bíblico, na palavra do Senhor, quando ele diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Estamos um pouco sem mantimento na igreja. Eu estive ajudando alguns familiares, né? Estive dando algumas bolsas de compra e não estamos recebendo os alimentos como antes, né? Que os irmãos todo domingo, todo mês, toda ceia, traziam os 2 quilos. Então nós estamos aqui meio apertados com alimentos. Se chegar uma família aqui faminta, precisando de uma ajuda, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar o dinheiro em algum lugar para poder comprar esses alimentos para essa família, porque na realidade temos apenas 6 quilos de alimentos doados pela família e todo mês a gente doa. Minha mãe também doa, minha esposa, minha irmã, minha filha, eu. Então nós precisamos de doações de alimento para que a casa de Deus tenha alimento para poder fornecer aqueles que necessitam. Que o verdadeiro evangelho é esse. É acudir os necessitados, os órfãos, as viúvas. É acudir esse povo que necessita de uma ajuda. Por isso que Deus nos dá mais, para nós estarmos transbordando. Então quanto mais você dá, mais a bênção de Deus é transbordada na tua vida. E ele completa dizendo: fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, senão vos abrireis as janelas do céu, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma abastança. Então, o povo que dá, sempre recebe de Deus. Você que tem um coração aberto, tem um amor às almas do Senhor, essa palavra não é para você, porque você já faz isso. Você já entrega a tua vida ao Senhor, você já entrega tudo aquilo que Deus deseja, é o teu coração, a tua vida, você já faz isso. E você fazendo isso, você vai ser cumpridor, né, dos deveres da casa de Deus, contribuindo, ofertando, dizimando, né, ajudando a casa do Senhor, não sendo pesado para o seu irmão. Ser pesado para o seu irmão é fazer isso também, deixar tudo por conta do pastor, a família do pastor que se vire.
a filha do pastor que se vire, o pastor que se vire, a pastora que se vire. Não é assim, né? Nós precisamos ter comunhão, ter amor. Se nós queremos isso, nós também temos que fazer, né? Onde está uma palavra na Bíblia que diz que tudo aquilo que você deseja que faça contigo, você deve fazer com o seu próximo. Então nós vamos estar ofertando e dizimando agora, nesta noite, com alegria de coração. Então eu quero agradecer a todos os dizimistas, ofertantes. Minha sogra lá no Espírito Santo, ela dizima. Ela entrega o seu dízimo do seu ganhozinho, da sua casa alugada. Por que isso? Porque há uma comunhão, há uma aliança na terra com a igreja. A Bíblia diz que está ligado na terra, está ligado no céu. Às vezes uma simples carteira, que você olha a carteirinha de membro, pode ser feita qualquer gráfica, mas a carteirinha de membro, você está dizendo que você é envolvido com a obra do Senhor aqui na terra. Existe uma casa de Deus, uma casa de oração que você é envolvido. E você está ligado a Deus através desta afirmação que você faz, dessa comunhão que você tem com os irmãos. Que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A qualquer momento eu ou você podemos ser chamados. Já imaginou? Se nós formos chamados do jeito que nós muitas das vezes ficamos, precisamos nos consertar com Deus, precisamos estar aliançados com Deus, principalmente se preocupando com a obra do Senhor, porque o dízimo, a oferta e os alimentos é para fazer a obra do Senhor, tanto da igreja quanto missionária. Então, se o pastor tem os projetos missionários a fazer e não tem uma contribuição adequada, não tem um alimento adequado, ele deixa de fazer. E, por consequência, a gente deixa de ganhar almas. Então, que Deus te abençoe. Tá, a minha filha vai colocar a conta da igreja em cada live, para poder, se a pessoa tiver o desejo de ofertar, desejo de mandar uma ajuda missionária, uma ajuda para a casa do Senhor, tem condição de ofertar através dessa conta, tá bom? Então que Deus abençoe. Vamos cantar um hino e logo após vamos estar ofertando ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. Você que está no seu lar, continue fazendo culto doméstico, continue orando, continue buscando ao Senhor com alegria, porque a igreja viva é movimento profético. Sem Deus não há vitória. Precisamos estar aqui, em comunhão com a palavra de Deus, confirmando ela nos nossos corações, orando, jejuando, em comunhão com a nossa família, com a igreja, e também sempre lembrando de trazer a presença de Deus para dentro do nosso lar, através de uma leitura bíblica, através de uma oração, do louvor, com a família. Amém? Então eu quero agora fazer uma oração final e convidar você a vir na terça-feira, às 19h30, né? Aos domingos às 19 horas, e às terças-feiras às 19h30. Para quê? Para estarmos cultuando ao Senhor em Espírito e em verdade no culto de libertação. Traga um convidado, traga um doente, traga um enfermo, traga um viciado, porque nós estaremos aqui fazendo uma oração de libertação. Oração pela família e uma oração de libertação. A campanha, estamos na campanha da família, Josué capítulo 24, versículo parte 15b, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o nosso grito de guerra é a minha família aliançada com Deus. Então, irmãos, participem dessa campanha, entrem fortemente nessa campanha, porque a nossa meta é atingir o máximo de famílias possíveis a estarem recebendo a graça do Senhor, a estarem entrando em comunhão com o Senhor e com alegria. Feche os teus olhos, vamos estar terminando com uma oração e logo após a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, entregamos a Ti, Senhor, a cada um dízimo e oferta nesta noite. Entrego a Ti, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante da Tua casa. Entrego a Ti a cada um que se coloca, meu Pai, no Teu altar em espírito e verdade, se doando, se colocando, meu Pai, à disposição da Tua casa, para os trabalhos, para os afazeres, para a obra. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, o Senhor venha honrar, o Senhor venha visitar no dia da angústia. Eu quero entregar nas Tuas mãos os familiares que aqui estão, representando a nossa família, a todos os irmãos também, os que estão na live, nos assistindo também. Entra com a Tua providência neste lar. Eu não sei o que está se passando nesse lar, mas se houver alguma dificuldade, que o Senhor possa colocar a Tua mão santa no coração de cada um nesse lar, e salvar, libertar, curar e transformar essas vidas. Quero agradecer a Deus, que o Teu Shalom esteja sempre conosco, que o Teu Shalom continue entrando em nosso viver, em nosso caminhar, em nosso falar, em nosso gesticular,
em nosso proceder. Quero agradecer, nos deu uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, rique e poderosamente. Vamos então assim, receber a bênção apostólica. Amém? Faça assim com a mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. IBPM, Shalom. uma igreja viva. Amém. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Eu e você somos uma igreja viva em movimento profético. Leva para casa essa unção, hein? Não larga essa unção, não. Chegar lá em casa, ela vai explodir e a bênção de Deus vai estar por todo lado, por todo o canto da tua casa. Eu creio nisso, porque o nosso Senhor vive. Ele está vivo, pronto para nos dar alegria, bem-estar, harmonia e liberdade, e libertação na palavra do Senhor. Quero agradecer a todos. Uma noite abençoada e feliz. Shalom. Que o Senhor possa ser contigo essa semana, te dar grandes vitórias. Em nome de Jesus. Graça e paz.